Olá gente, tudo bem com vocês? Bom, vou fazer hoje um vídeo um pouco diferente, né? Analisando aqui uma palestra. Na verdade eu vou analisar uma parte dela. Caso vocês achem interessante, eu posso fazer uma segunda parte, porque afinal é uma palestra de mais de 1 hora e eu acho que não é interessante. Mas eu não vi tanta necessidade em fazer uma análise completa da coisa, porque eu acho que vendo uma parte já dá pra gente entender mais ou menos o objetivo da coisa e dá pra gente fazer uma análise em cima disso, né? Então, eu acho que é bem interessante. Bom, o palestrante em questão é chamado de Rick Chester, né? Achei meio estranho esse nome dele, né? Até o momento que eu vi, não entendi o porquê desse nome, né? O nome que ele escolheu, não sei se é o nome verdadeiro dele, acho que não, né? Muito provavelmente não, né? Ele está dando uma palestra ali chamada ali um evento Conexão Brasil Estados Unidos, né? Não conheço muito sobre esse evento também, mas enfim, né? A palestra em questão fala sobre empreendedorismo, né? E na verdade ele está falando sobre a sua experiência pessoal, né? Sua experiência em relação a isso, sua experiência de vida, né? Então é importante a gente já ter essa compreensão de início, né? Bom, gente, a primeira coisa que me chamou muita atenção, que ela vem já de começo, são os símbolos que ele utiliza ali, são gatilhos mentais que ele utiliza, né? Através de símbolos e de determinados termos, palavras ali, que ele vai utilizando logo de início, né? Isso diz muito em relação a que público que ele está falando, com que público ele está se comunicando, né? Então, isso é muito importante da gente perceber, para a gente analisar bem esse cara, o discurso desse cara, o objetivo, o propósito desse discurso. Eu acho que é isso que é uma coisa muito importante numa análise, né? E assim, a primeira coisa que me chamou a atenção foi a bandeira do Brasil enrolada, né, no pescoço dele ali, né? Você até poderia dizer, Fábio, mas bom, pelo evento ali, Brasil, Estados Unidos, tal, não sei o que, o símbolo ali não tem algum sentido, né? Então, mas para mim ali tem muito mais, tá muito mais simbolizando ali muito mais esse público mesmo dessa direita brasileira, entendeu? E em particular os bolsonaristas, né? A gente sabe muito bem da forma como eles se apropriaram de determinados símbolos. Um desses símbolos é a bandeira do Brasil. Isso vai ficar muito mais claro, isso fica muito mais nítido, muito mais claro quando a gente observa os outros símbolos, os outros gatilhos que ele utiliza ali nas suas falas, entendeu? Que é basicamente, se a gente for resumir, o lema do bolsonarismo, o lema do integralismo brasileiro, né, que é Deus, Pátria e Família, do fascismo mesmo, né? Então, toda a argumentação dele, toda a palestra dele vai ser em cima dessas três coisas: Deus, Pátria e Família. Ele começa já, inclusive, falando em Deus, falando uma oração, falando que já faz uma oração ali inicial, dizendo, olha, tudo que sai da minha boca, que seja em prol divino e tal, né? Quer dizer, claramente ele tem esse lema ali já embutido na sua palestra, né? Propositalmente, né? Então a gente consegue perceber muito bem o público-alvo ali, um público provavelmente evangélico, né? Um público evangélico, direitista, né? Que acredita nesses valores e tal, nessa questão dos valores familiares e tudo. Então ele traz o conceito que ele traz desse empreendedorismo é atrelado a um conceito de valores ali, vamos dizer assim, cristãos, né? Os valores que dentro de um cristianismo protestante. Isso tem muito a ver, né, gente? A gente que estuda um pouco mais, a gente vê como tem, inclusive, o Max Weber, ele vai falar, né,
ele tem uma obra, um livro, que é o livro principal dele, né? Que trata justamente dessa questão, né? Da ética protestante e o espírito do capitalismo. Ou seja, ele faz uma relação direta entre a ética protestante e o desenvolvimento do capitalismo. Então isso é muito interessante para a gente poder ter uma compreensão mais aprofundada do discurso desse cara. E fica bem nítido ali que é um discurso muito pensado. Não sei se por ele ou por outra pessoa, né? E ele está só passando isso, né? Talvez ele tenha sido, né, trabalhado nesse aspecto. Eu acho que é o que é mais provável, né? Eu não acho que isso tenha partido dele próprio, né? Talvez tenha sido um discurso ali elaborado por outras pessoas que estão utilizando-se dele, né? Mas isso é uma coisa que eu acho que, assim, faz mais sentido a gente pensar, entendeu? Mas enfim, é uma conjectura, você pode dizer, né? Mas para mim faz mais sentido pensar que é isso. É um outro gatilho que ele utiliza, né? Que faz parte de um gatilho emocional ali, um termo que ele usa, né? Ele o tema da palestra ali, né? Pega a visão, né? Que é uma expressão, um modo de falar, né? Periférico, né? Então ele utiliza, né? De uma expressão ali claramente periférica. Ele é um periférico, né? Mas é importante a gente ver como ele utiliza-se disso de uma forma, com um objetivo ali da palestra, né? Um objetivo de criar ali uma empatia, né? Em relação às pessoas, e não somente isso, né? Todos esses gatilhos têm esse objetivo de criar essa empatia, né? Com esse público, como eu falei, ele está falando com esse público evangélico, bolsonarista, direitista, né? Então ele já tem uma série de valores ali, uma série já tem essa visão já embutida na cabeça deles, né? E aí ele usa essa questão do periférico, não só para essa questão da empatia, como é o mesmo caso que ele usa da questão da família, que ele vai enfatizar bastante, e de Deus, como também para a ideia de meritocracia. Para a ideia de meritocracia, né? Então ele vai dizer, olha, gente, eu saí da periferia, eu vim da periferia, né? E ele a todo momento ele fala sobre essa questão de que muita gente escolhe o caminho errado, escolhe outros caminhos, né? Ou seja, ele está falando exatamente meritocracia. Ou seja, ele está dizendo que se alguém vai por um outro caminho, um caminho errado, né, como ele coloca assim, é uma decisão da pessoa, é culpa da pessoa. Não há uma justificativa social nessa escolha. É uma escolha do indivíduo. Ele escolheu porque ele não tinha os valores cristãos, né? Basicamente, é isso que ele está dizendo ali. Tem um ponto, gente, que eu acho que é complementar, que talvez passe despercebido pela maioria, mas eu particularmente acho interessante a gente pontuar, né, a gente falar, que ele fala assim que tem memória fotográfica, né? Bom, a pessoa que tem memória fotográfica é uma pessoa que tem uma facilidade de aprendizado muito grande, né? A memória fotográfica, ela inclui ali, além de não só imagens, mas pode incluir também, né, facilidade de memorizar. É uma facilidade de memorização, né? Que, claro, quem tem facilidade de memorização tem uma facilidade, que é uma facilidade extrema, na verdade, né? Não só de memorização, de aprendizado mesmo, né, praticamente, né? Ele memoriza ali as coisas e fica na cabeça dele. Será que ele tem mesmo? Primeira coisa. Será que ele tem? Não acredito muito que ele tenha, né? A julgar pela forma como ele se expressa e tal, né? Nada contra, mas uma forma, não é uma forma de alguém que tenha, né, um amplo conhecimento, né? Além disso, né, inclusive ele próprio fala disso, né, que ele não é um cara, não é um intelectual, nada do tipo, né? Tudo bem, né? Não sei, pode ser que ele tenha memória fotográfica mesmo, mas eu não acreditei muito nisso. Mas qual é o ponto, né, gente? Bom, se ele tem uma memória fotográfica, a gente pode dizer que ele tem uma certa vantagem ali, biológica, né, vamos dizer assim, que outras pessoas não têm, né? Então, tipo assim, é meio estranho a pessoa falar em meritocracia e falar que, tipo, todo mundo pode chegar onde eu cheguei, né?
vindo de onde quer que tenha vindo, mas supostamente ele teve ali uma vantagem que outras pessoas não têm. Então não é ter uma memória fotográfica, vamos supor que ele tenha, não é algo que a pessoa, não é algo que depende do esforço da pessoa, né? Ela nasce daquela forma. Então isso contradiz um pouco com essa questão da meritocracia. Bom, mas aí tudo bem, né? Essa parte você pode dizer, não, Fábio, ele tem mesmo, você está exagerando. Mas ele entra num outro ponto que aí eu acho muito mais estranho, né? Que é o caso da mãe dele. A mãe dele estava numa situação com uma doença muito grave e o médico disse que ela ia morrer. E ao receber essa notícia, estranhamente, o pai dele, o que o pai dele faz? Vai chorar, vai sofrer, vai ficar desesperado? Não. O pai dele vai chamar esses garotos e vai conversar com eles. Olha, gente, somos uma equipe, somos não sei o quê, vamos nos unir, porque agora o médico disse que sua mãe vai morrer e tal. Gente, eu não sei como alguém pode achar isso normal, esse tipo de comportamento. Aí ele fala que, não, na periferia isso é normal, né? Ele criou uma imagem que o periférico, né, aquela coisa, um periférico, ele não sofre, ele não chora, assim, ele vai, passa por cima de tudo e fica de boa, né? Eu não acho que seja bem assim, né? Você vê como as pessoas ficam, independente de serem periféricas ou não, quando um parente morre, alguém que elas amam morre, né? E o primeiro momento é de choque, é de desespero, é de tristeza profunda, e jamais de uma racionalidade extrema, né? E, então, assim, gente, é uma coisa de se estranhar, né? Fábio, pode ser que seja verdade isso aí, que ele, vamos mesmo, não sei o que, vamos ser empreendedores, vamos não sei o que. Pode ser, né? Mas é bem estranho. Então você vai vendo que, assim, muitos elementos ali, muitas coisas que são estranhas, que parecem muito serem coisas inventadas, assim, entendeu? Parece muito mais ser uma coisa inventada do que uma coisa real. Quando você traz a coisa para uma situação real, aquilo fica muito estranho, é um comportamento muito estranho, entendeu? Então, quando é um comportamento assim muito estranho, né, você fica um pouco desconfiado, né? A coisa piora, gente. A coisa piora. Depois ele diz uma coisa assim, que, tipo, a mãe dele não morreu, né? E aí volta aquele negócio que eu falei dos gatilhos ali, né, do público que ele tá falando. Por que a mãe dele não morreu? Ele disse porque eles creem em Deus, né? Eles creem em Deus, né? E, gente, sejamos bem sinceros, independente de você crer ou não em Deus, né? A gente tem que ser, pensando do ponto de vista realista, materialista, né? Bom, o fato de pessoas crerem em Deus não faz com que elas não morram. Tanto de pessoas que tem aí que creem em Deus e que sei lá, seus pais, suas mães morrem e tal, né? Fábio, tudo bem, é um direito dele pensar isso, né? Ele interpretou isso, que a mãe dele não morreu por causa de Deus, é um direito dele, tudo bem. Agora, eu não acredito muito que seja isso, eu acredito muito mais ali que ele esteja utilizando isso mais como um gatilho mental, como eu falei, né? Um gatilho para gerar empatia. Todo o discurso dele, que ele inclusive vai enfatizar depois muito essa questão da mãe dele, é um discurso típico de quem quer gerar uma empatia. Então ele gera essa empatia, falando como um homem crente em Deus, em uma família, né? E uma família, né, que é unida e tal, né? O pai e a mãe, todos são juntos e tal, e tudo mais, né? E ele vai falar da mãe depois mais no campo econômico também. Bom, eu vou comentar um pouco a questão que ele falou sobre o empreendedorismo. Ele vai entrar nesse campo do empreendedorismo e vai falar do empreendedorismo, né, aquelas pessoas que têm um negócio próprio, vamos dizer assim, né? A pessoa que vou começar um negócio próprio, né? Que ele diz que as pessoas, em geral, elas não utilizam do termo empreendedorismo. Elas utilizam mais ter um negócio próprio, coisas do tipo, né? Uma coisa assim. E isso é empreendedorismo. Bom, esse conceito é questionável, sim, mas é complexo. Por quê?
Porque esse conceito de empreendedorismo é um conceito, existe um conceito assim, né, que fala de inovação, né, que o empreendedorismo ele tem que ter uma inovação, mas existe um outro conceito de empreendedorismo mais genérico, que basicamente você tem um negócio, né, você tem um negócio qualquer, você empreender, você investir em algo, né, em algo seu e obter lucro com isso e tal, basicamente, né, ou seja, qualquer tipo de negócio poderia ser interpretado como empreendedorismo. Então, não dá pra gente dizer exatamente que ele está errado, né? Principalmente quando a gente vê a forma como esse termo está sendo muito utilizado hoje em dia, né? Praticamente hoje o termo se vulgarizou, vamos dizer assim, né? Bastante, mas a gente vê até mesmo em alguns manuais, alguns cursos que utilizam o termo empreendedorismo dessa forma, né? E justifica dizendo que existem tipos diferentes de empreendedorismo, né? Então existe esse empreendedorismo ali inovador e tal, mas existe esse empreendedorismo ali mais simplório, né? Mais geral, mais genérico, né? Então não dá pra gente dizer exatamente que ele está errado por isso, né? Aí depois vem uma parte que é tão bizarra que chega a ser engraçado, né? Que ele dá um exemplo horrível, né? Sobre economia, entre aspas, né? Ele vai falar que a mãe dele ensinou economia para ele, né? Assim, bem de berço, né? Ali que ele quer dizer, né? E basicamente ele quer dizer que todo mundo, de certo modo, entende um pouco de economia, né? Só que o exemplo que ele dá, gente, é horrível, assim. O problema é o exemplo, né? Ele vai falar sobre a questão... Tem uma crença que muitas pessoas até hoje reproduzem, né? Que é aquela ideia de que, comer manga com leite faz mal, né? E ele diz que isso é uma questão econômica, né? Que a mãe dele dizia isso. Por quê? Porque, se você comer uma coisa, você não tem que guardar a outra para poder comer depois. Isso é absurdo, porque isso não vem disso, essa questão. Realmente, primeiro que a mãe dele, ela tinha a crença de fato, ela acreditava de fato que fazia mal. A mãe dele achava que realmente aquilo ali fazia mal, essa combinação. Não era uma questão que ela queria economizar. E, na verdade, o outro problema, né, disso é que isso, historicamente, essa crença, ela veio a partir de uma mentira criada pelos senhores escravos, né, que diziam isso, que não podia essa mistura, justamente para evitar que os escravos bebessem o leite deles. Entendeu? Então, assim, é de uma ignorância, de uma burrice muito grande essa fala dele, sabe? E aí, gente... E um outro erro também, gente, que eu acho que é importante a gente colocar, é que assim, né, o exemplo dele está errado, primeiramente, né? Mas ele poderia ter dado outros exemplos, né, de economia doméstica, lembrando que quando ele fala ali economia, na verdade ele deveria ter falado economia doméstica, né? Entendeu? Muitas pessoas têm sim esse conhecimento mais prático sobre economia doméstica, né? Sobre essa questão, o que comprar ali, né? Ter que economizar ali, ter que comprar alguma coisa para não faltar outra, né? Essa ideia, né? Essa ideia de que você tem você tem ali um limite orçamentário, né? Você tem um determinado salário e você tem que saber utilizar bem esse seu salário, né? Tem uma escassez ali, então você tem que escolher ali, você tem que saber que se eu comprar tal coisa, não vou poder comprar tal outra coisa. Você estabelece as suas prioridades ali, né? Nas suas contas e tudo mais. E isso é economia doméstica, né? Só que a economia doméstica ela faz parte da economia como um todo, mas ela não é a economia como um todo, né? Então estaria dentro de um certo aspecto da economia, né? Seria essa economia doméstica. E ele não diz isso, né? Ele fala de economia de maneira mais genérica, né? Então isso é bem interessante também, porque, bom, claro que isso pode ser ignorância da parte dele, mas como eu disse também, se foi algo pensado, que eu acho que pode ter sido algo pensado também, né? Acredito nisso, isso faz parte daquele discurso, né, midiático e um discurso liberal, também neoliberal, né, que tenta sempre equiparar, tenta sempre igualar a ideia de economia num aspecto amplo, né, por exemplo, o orçamento governamental do Estado e tudo mais, com
esse tipo de economia doméstica. Isso é um erro, gente? É um erro total. Por quê, Fábio? Porque a complexidade do orçamento da União, da gestão do Estado, né, das suas políticas monetárias, né, e tudo mais, e, gente, é de uma complexidade que não dá para você fazer esse paralelo assim muito fácil, muito direto com a economia doméstica. Não dá. Se você estuda o básico sobre isso, se você estuda sobre isso, você percebe claramente como é muito diferente. Como é um sistema muito mais complexo. Tanto que você precisa estudar bastante para você entender, né, o sistema financeiro e tudo mais, né, as políticas monetárias e por aí vai. Né? Isso não é uma coisa intuitiva. Não é intuitivo. Né? Então, assim, tem muita coisa que é diferente. Da mesma forma como é diferente a gestão do Estado, com a gestão empresarial. São duas coisas diferentes. Sobre diversos aspectos. Sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto jurídico. E por aí vai. E você aprende isso estudando. Né? Você estuda essas coisas, como eu estudei, né? Como eu estudo. Então, eu tanto estudei como ainda estudo. Né? Você percebe claramente isso. Mas o discurso neoliberal é um discurso mentiroso, um discurso falso. Né? Um discurso que quer enganar as pessoas. Então ele cria uma falsa simplificação da coisa, né, para poder mentir mesmo. Esse é o objetivo deles. Então eu não acredito que essa fala deles seja uma fala meramente ignorante. Não. Para mim, isso aí foi uma coisa conduzida. Bom, gente, como eu disse, eu iria fazer esse vídeo foi para fazer uma análise sobre uma parte da palestra, né? Uma primeira parte. Eu não sei se eu vou fazer sobre outra parte. Se alguém viu outros vídeos dele, ou acha que no decorrer dessa palestra tem mais pontos interessantes que caibam aí serem trazidos, discutidos, que vão além dos pontos que eu coloquei aqui, então vocês podem sugerir que eu faça uma outra análise, né? Uma análise dessa outra parte dessa palestra ou de outras palestras ou entrevistas que esse cara deu, né? Mas é isso, acho que ficou bacana. Obrigado a todos e até mais.